Vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Eu vou fazer essa leitura inicial, depois você me ajuda nas leituras seguintes. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Que Deus nos ajude a compreender a palavra, revele a palavra dele para cada um de nós nesta noite. Eu gostaria de pensar algumas coisas relevantes acerca da nossa adoração a Deus, e que Deus nos ajude a compreender a sua palavra, e que a sua palavra opere em cada um de nós. Deus, irmãos, não precisa de ser adorado para ser Deus. Ele é adorado porque é Deus. Deus não precisa da nossa adoração. Nós que precisamos de adorá-lo, porque ao adorá-lo encontramos significado verdadeiro para a nossa vida. Uma coisa importante a respeito da adoração é a seguinte: a adoração não é misturada com pecado. A adoração a Deus não é profana, ela é santa. E no Salmo 96, o verso 9, ali está colocando para nós a condição do adorador do Senhor. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Santidade de Deus, é evidente, mas a santidade de Deus em nós. Eu preciso da santidade de Deus em mim, para que eu possa adorá-lo na beleza da santidade. Tem uma outra versão aqui que anotei, do Salmo 96, o verso 9: adorai o Senhor vestidos de trajes santos, tremei diante dele todos os habitantes da terra. Deus, Ele é tão santo que, se não for por meio da sua vida, a vida de Cristo em nós, não podemos adorá-lo. Por isso Cristo foi crucificado. Ao ser crucificado, nos crucificou com Ele, removendo de nós toda a iniquidade, todo o pecado, e ressuscitou para compartilhar conosco a vida dele. Então, Cristo em nós, Cristo em mim, só então lhe prestaremos uma adoração verdadeira, livre, uma adoração alegre e santa. Pecar jamais, adorar sempre, é o lema dos adoradores de Cristo. No Salmo 30,
no verso 4. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Aqui diz: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Se você não é santo, seus cânticos não são louvores, e Deus não está interessado neles. Amós, capítulo 5, o verso 23, é o que o Senhor está dizendo para essa turma que não tem santidade no coração. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Exatamente. Afasta de mim o estrépito, o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Deus está dizendo para essa turma sem santidade no coração o seguinte: enfia a viola no saco e desapareça daqui. Vocês não são os meus santos. Santo é aquele que foi arrancado do pecado e o pecado foi arrancado dele, né? Quando tudo, irmãos, estiver na cruz, começando por você mesmo, então você poderá adorar o Senhor. A adoração do salvo é a afirmação daquilo que Deus fez em Cristo por nós e a confirmação daquilo que Cristo é em cada um de nós. O capítulo 3 de Daniel, que a gente viu no início, o grande Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, mandou construir uma estátua toda de ouro, irmãos. A imagem tinha cerca de 30 metros de altura e 3 metros de largura. Era grande. O texto sagrado não informa se a imagem, a estátua, era de algum deus ou do próprio Nabucodonosor, né? Provavelmente fosse do rei. Temos aqui duas situações. A primeira, a situação real dos 3 jovens amigos de Daniel que estão dispostos a morrer, mas não a pecar. A adoração daqueles jovens ao Senhor era uma adoração inegociável. Pecar era uma palavra que não constava no vocabulário deles, nem em suas vidas. A segunda questão é uma questão profética que aponta para o futuro tempo do anticristo, quando haverá também algo semelhante no mundo. Mas nesta oportunidade vamos falar da primeira situação, a situação dos 3 jovens dispostos a morrer, não a pecar. Pecar jamais, adorar sempre, né? E a primeira coisa que gostaria de pensar nesse episódio desses moços é que na adoração verdadeira não se admite pecado. Daniel capítulo 3,
Vamos ver aí o verso 11, e 12. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não serve, nem adora a estátua de ouro que levantaste. Exatamente. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Essa era a lei que obrigava todo mundo a adorar a imagem de ouro. E 3 jovens judeus foram acusados de não adorarem a imagem do rei, conforme o versículo 12 que foi lido. Irmãos, para aqueles jovens adoradores de Deus, a adoração ao Senhor, ao nosso Deus, era inegociável, né? Eles estavam prontos para morrer na fornalha, mas pecar jamais, transgredir a palavra de Deus nem pensar. Era preferível ser queimado vivo nesta vida a ser lançado no lago de fogo eterno por optar pelo pecado, né? Deus era mais importante do que a preservação da própria vida física deles. Você vê que a coisa aqui é profunda, né? Podemos perder a nossa vida, mas não podemos perder de vista o Deus da nossa adoração. Não podemos. Eles entendiam que agradar a Deus e também adorar a Deus era algo inegociável, algo que estava acima da preservação da própria vida dele, algo acima da preservação da própria vida deles. Adorar o Senhor em troca de nada, irmãos, não é? Adorar por aquilo que Deus é. Na adoração não se admite barganhas. Por que eu estou dizendo adorar a Deus em troca de nada? Porque aqueles jovens não sabiam se Deus iria livrá-los da fornalha, né? Então é uma adoração em troca de nada. É uma adoração porque Deus é digno de ser adorado, e por aquilo que Ele é para nós, e por aquilo que Ele é em nós agora, né? Então, adorar o Senhor em troca de nada, adorar por aquilo que Ele é. Na adoração, irmãos, não se admite barganhas. Lamentavelmente, o cristianismo pós-moderno, por causa do pecado em que está atolado, né, ele não tem interesse apenas na pessoa de Jesus Cristo. O adorador pensa assim, irmãos: eu quero a presença de Deus, eu quero ficar com Ele, com Deus, eu quero Deus mesmo, eu não estou caçando bênçãos, eu quero o próprio Senhor, eu quero a pessoa do Senhor, a pessoa de Deus, né? As coisas de Deus não satisfazem o adorador, somente o próprio Deus. Quando você crer sua integração no sacrifício de Cristo, então Cristo será revelado no seu interior como seu tudo, e aí Ele será adorado. Desse modo, desse momento em diante, irmãos, momento em que
do momento em que Jesus é revelado no nosso interior, para nós não haverá mais barganhas com Deus, né? Só quero que você descubra que Cristo é o nosso tudo, que o Espírito de Deus nos ilumine para conhecermos que Cristo é o nosso tudo, né? Na nossa dor, na nossa saúde, na fartura e também na privação. Cristo é o nosso tudo, nada mais além dele. A adoração não é barganha com Deus, né? Muitas vezes, irmãos, a nossa fidelidade, o nosso apego, o nosso amor a Deus coloca em risco a nossa vida neste mundo. Você vê aqui fornalha ardente, cova de leões, prisões, perseguição, rejeição, discriminação. E eu quero até dizer o seguinte, que a maior discriminação que se comete neste mundo é contra os autênticos adoradores de Deus, de Cristo e pregadores do seu Evangelho. Irmãos, a maior discriminação da história foi sofrida pelos cristãos que amam verdadeiramente Jesus Cristo, independente das circunstâncias. O nosso compromisso não é com o sucesso, é com Deus mesmo. Portanto, não tente me envolver no pecado, nem se intrometa entre mim e o meu Deus. Até que ponto vai a fidelidade, irmãos, do adorador a Cristo? Até a morte física, se preciso for, e sem bravatas, desse tipo. Eu repreendo, né? Eu decreto, está amarrado, né? Como diz um ditado popular, na hora da onça beber água, essas bravatas religiosas não valem nada. A nossa adoração não está na mesa de negociação, nem pode ser corrompida pelo pecado. Então, a primeira lição que fica no episódio dos rapazes é que na adoração não se admite pecado, não se admite corrupção, não é? Daniel 3, vamos ver os versículos 16 ao 18. Vamos ouvir. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Esse não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teu deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Esses rapazes disseram isso ao grande Nabucodonosor. Esse cara, irmãos, ele tinha o poder para matar quem ele quisesse, na hora que quisesse, né? E aqui, esses rapazes, né, chegaram para o rei com essa atitude firme, né? Adoramos a Deus por aquilo que Ele é e não em troca de benefícios. O nosso Deus, a quem adoramos, pode nos livrar tanto da fornalha como das tuas mãos, ó rei. Irmãos, isto aqui nos mostra o seguinte: eles não tinham dúvida nenhuma de que Deus tem todo o poder e pode fazer qualquer coisa que Ele quiser. Os rapazes não tinham dúvida
nenhuma de que Deus tinha todo o poder e que ele poderia fazer qualquer coisa, não é? Mas o importante para aqueles rapazes era ficar dentro da vontade de Deus. Aqui está a coisa importante, irmãos. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não quiser, tudo bem. Nós queremos ficar dentro da vontade dEle, adorando por aquilo que Ele representa para nós, né? Então isto aqui é precioso, é muito precioso, né? E por isso eles disseram: e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Senhor aqui é o rei, né? O que faz a diferença aqui, irmãos, é a presença de Deus, né? Se tivermos de ser queimados, vamos ser queimados, mas a nossa adoração não está à venda, né? Não está à venda. Nós não podemos negociar a adoração a Deus com o rei. Uma segunda coisa que eu vejo aqui no episódio desses rapazes é que a adoração é algo insubstituível na vida dos adoradores de Deus. A adoração é insubstituível. Vamos ver o versículo 14 e também o versículo 16. Daniel 3, 14 e 16. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis ao meu Deus, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Falou isso. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. O rei disse para os rapazes, né? É de propósito que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Responderam os jovens e disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Irmãos, o que significa aqui? Adoração para nós é algo insubstituível. É o que os rapazes estão dizendo ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Fique sabendo que a nossa adoração é algo insubstituível. Podemos perder o emprego e podemos perder até a vida, mas não podemos perder de vista o Deus que adoramos. O adorador nunca perde o seu Deus de vista, jamais. Nada poderia substituir a adoração na vida daqueles rapazes. Eles renunciaram a vida deles, a cabeça deles, por um ato de adoração a Deus, irmãos. E isto é grandioso demais, né? Você vê? Você acha que adoração vale a pena? Adoração requer renúncia total. A adoração daqueles rapazes era uma adoração mais fervorosa do que as labaredas da fornalha. Eles podiam dizer: pode vir quente, que estou fervendo. Uma terceira coisa é que a adoração a Deus
deixa o inferno furioso. Daniel 3, o verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Você vê, o rei, por causa da postura de adorador de Deus, o rei ficou transtornado de raiva e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ficou tão quente, irmãos, que o calor da beira da fornalha matou os homens encarregados de jogar na fornalha os rapazes. Irmãos, Satanás não gosta de adorador, né? Satanás, ele se intromete no assunto a adoração, e ele é um profundo conhecedor de adoração, né? E ele quis usurpar para si a adoração. Hoje ele usa táticas mais sutis para usurpar a adoração, mas chegará o tempo que ele usará a pena de morte. Chegará o tempo em que vai se instituir uma lei neste mundo, que todo mundo terá que adorar o anticristo, Satanás, sob pena de morte. A quarta coisa que notamos nesse episódio é que Deus está intimamente junto dos seus adoradores em qualquer situação que Ele permite. Daniel 3, verso 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do 4 é semelhante ao Filho de Deus. O Deus dos rapazes também entrou na fornalha quente. Este Deus nosso é fantástico, irmãos. Ele entrou junto na fornalha quente. E houve comunhão profunda, íntima, não é? A palavra diz que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele mesmo é o nosso socorro. Ele mesmo é o nosso socorro no momento mais difícil nosso. O nosso socorro é Ele, né? O nosso conforto é que Ele está com a gente em qualquer circunstância. Irmãos, eu quero lembrar vocês que hoje Ele não é um Deus ao nosso lado, um Deus fora de nós. Hoje Ele é um Deus em nós, porque Ele se encarnou, veio a este mundo, morreu na cruz, nos fez morrer com Ele, ressuscitou, e nós também ressuscitamos com Ele, e Ele vive em nós, Ele está em nós agora. Deus vive em nós, a residência de Deus é em nós, Ele está em nós e não mais ao nosso lado.
irmãos, então é um Deus que está em nós agora. Ele é o socorro bem presente, muito mais íntimo do que a roupa que você está vestindo agora, porque Ele é o socorro bem presente dentro de você, em qualquer circunstância, não é? O quarto elemento que o rei viu na fornalha era singular, era semelhante ao Filho dos deuses. Irmãos, aqui está uma manifestação pré-encarnada do próprio Cristo, de Jesus, de Cristo. Jogaram 3 na fornalha, mas viram 4. Que matemática é essa? É a matemática da adoração, do adorador. Deus é presente em qualquer circunstância, principalmente na circunstância mais difícil da sua vida. A presença espiritual de Cristo é percebida pelo adorador e pelos observadores dos adoradores também, não é? Os rapazes perceberam, e aqueles que estavam observando, os inimigos também perceberam, né, a presença maravilhosa de Deus na comunhão com os adoradores. Comunhão ali na fornalha foi uma comunhão muito íntima, muito gostosa, irmãos. E uma quarta coisa acerca da adoração é que na adoração não existem amarras que nos prendem. Daniel 3, verso 25. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. O rei respondeu: vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo. Passear é algo gostoso, né? Quando você está passeando dentro do fogo. Como que eles foram lançados na fornalha? Eles foram lançados na fornalha atados, amarrados e bem amarrados, mas lá dentro estavam soltos, estavam livres. E você sabia que não foi o fogo que queimou as amarras? Não foi o fogo, foi Cristo que tirou as amarras e colocou-os livres para adorá-lo. Porque se você não é livre, você não é adorador. Você pode ser crente de meia tigela, crente meia sola, você pode ser crente de nada. Adorador, jamais. O adorador é livre, ele tem que ser livre, ele tem que ser colocado livre pelo Senhor, para que ele possa adorar o Senhor. Na adoração não existe cativeiro. Na adoração não existe amarra. Na adoração não existe prisão. Irmãos, o adorador é livre. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. O adorador é livre.
Agora, não me venha querendo me prender com religião, que eu te dou um cairaço. Viu? Não venha para cá querendo amarrar a gente com essas leis idiotas da religião. Aqui somos livres, livres de tudo. Não queremos amarras aqui. Queremos seguir Jesus sem religião, apenas regenerados. Uma quinta questão que aparece na vida do adorador é um espírito humilde, sem azedume. O adorador tem um espírito humilde, ele não é azedo, ele não é ressentido, ele não guarda mágoa, ressentimento, ele não tem um espírito de vingança. Daniel 3, verso 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Eles ficaram esperando o rei chamar para sair. Eles estavam passeando com Jesus na fornalha. Veja bem aqui, não era uma marcha coletiva para Jesus de exibição de poder, mas um passeio de comunhão com o Salvador, né? Quando eles saíram, não tinham sentimento de vingança, represália, pedido por justiça, denunciando aos direitos humanos, nem estavam prevalecidos, irmãos, arrogantes, com palavras de ordem e bravatas. Não apresentaram o menor sinal de ressentimento, mágoa, tristeza, desgosto, descontentamento. Não estavam chateados, bicudos, bronqueados, não é? Também não foram à desforra, nem fizeram ato de desagravo. Desagravar o quê? Desagravar o quê? Tem crente que pensa nisso, né? Tem que desagravar. Desagravar o quê, meu irmão? Você não sabe o que fizeram comigo. Comigo o quê? O meu migo já foi para a cruz há muito tempo. Está crucificado com Cristo, né? Eles não estavam ofendidos. Ofendido estava o rei e os demais. Eles tinham obediência e respeito pela autoridade, irmãos. O adorador, ele é educado, ele é respeitoso, ele respeita sim a autoridade instituída. Eles foram educados com o rei quando responderam ao rei antes de serem jogados na fornalha. Ó rei, qualquer coisa que me convoque para pecar contra o meu Deus, estamos fora. Respeitamos suas leis, mas se suas leis nos convocam para pecar e interferem na nossa adoração, acima de suas leis, ó rei, está a palavra de Deus. Viu? Eu respeito a autoridade instituída do nosso país. Eu não fico fazendo gracinha, não. Eu
posso até não concordar com a política, com quem está administrando o país, mas respeito como autoridade que foi instituída. Só que quero dizer uma coisa: a palavra do Senhor está acima da Constituição brasileira, viu? A palavra do Senhor está acima das nossas leis. E se eu for convocado para pecar, ou se qualquer lei dessas interferir na minha adoração ao Senhor, eu vou desrespeitá-las na hora, nem que seja preso. Então, o rei, que já estava perturbado, ficou biruta de vez. Veja o versículo 28 e 29, porque o que o rei vai fazer agora é coisa de doido, é coisa de fanático, é coisa de biruta. Falou Nabucodonosor, dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, e nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Você vê, o rei tentou levar os 3 jovens ao pecado. Você viu que o rei tentou levar, o rei e a sua turma, tentou levar os 3 jovens ao pecado, né? E agora quer impedir que o povo todo, né, quer impedir o povo todo de pecar contra o Deus dos rapazes. Primeiro ele tentou fazer com que os rapazes cometessem pecado. Agora ele, com um decreto, ele quer fazer todo mundo não pecar contra o Deus daqueles rapazes. Não funciona assim. Não é assim que funciona a libertação do pecado. Não é assim que liberta do pecado, irmãos, né? Não existe libertação de pecado por decreto, tipo, não toque nesta coisa, não prove aquela outra, não pegue aquela, né? Cuidado, se pecar vai ser castigado, né? Tem que fazer tais e tais coisas para não pecar. Não. Isso é religião. Isso é religião, não é evangelho. Só Cristo pode nos libertar do pecado. E Ele fez isto quando nos crucificou com Ele para o pecado. Aí o pecado cessa mesmo. Aí para mesmo. Porque é Ele nos libertando. Ele nos fez morrer para o pecado, né? E quando a gente morre para alguma coisa, essa coisa cessa, né? Porque morremos. A sua vida em nós é a nossa garantia. O pecado cessou porque Ele me fez morrer para o pecado. E o pecado também cessou porque Ele vive em mim a vida dele justa e santa. E a sua vida em mim é a minha garantia de que não vou pecar contra o Deus da minha adoração, porque a sua vida em mim é vitória total e cabal contra o pecado. Então, irmãos, na adoração não tem jogo de interesse, não tem prisões, não tem
pecado, né? Mas tem fornalha pela frente. Tem fornalha pela frente, né? O que um adorador quer encontrar? Qual é o desejo mais profundo de um adorador? O que um adorador quer encontrar? Né? No início desta reunião, foi dito aqui que o seguinte: reunimos-nos aqui para adorar, não só aqui, né? Porque o Senhor vive em nós, a gente veio adorando, estamos adorando, vamos voltar adorando, né? E a gente veio adorar. Qual é o desejo de um adorador? O meu desejo como adorador é Deus. Eu quero encontrar Deus. Eu posso ser abençoado de todo jeito. Se eu não encontrar Deus, não houve adoração para mim. E eu posso não ter recebido nada. Mas se eu encontrei a presença de Deus revelada no meu interior, e aqui dentro está uma adoração profunda, Ele está em mim, eu creio que Ele está em mim, e eu sei que Ele está em mim, eu percebo Ele em mim, eu posso abraçá-lo, beijá-lo, conversar com Ele. Isto é adoração profunda. Isto é comunhão, né? Então, a presença de Deus somente é o desejo do adorador. Nada menos do que a presença de Deus revelada em nós satisfaz um adorador. Amém?